Olá, amigos. Professor Deonério com vocês, tudo bem? Esses dias o Daniel Pérez aí pediu contribuição para o vídeo dele e este vídeo trata sobre quando uma criança ou adolescente agride o conselheiro tutelar. O que fazer? Quais são as medidas? De que maneira agir? E aí nós ficamos pensando sobre o assunto. Na verdade, quando eu vi, dia 11 de setembro, esta mensagem do Daniel Pérez, eu até pensei em gravar, porém eu estava no município na época, em Pirajuí, que no dia seguinte nós íamos participar lá fazendo a palestra magna, e aí não tive a oportunidade de fundamentar da maneira que eu gosto de apresentar, tanto no meu site quanto no canal do YouTube. Então, nós estamos aqui agora trabalhando a questão. Professor Deonério do ECA Capacita, você já conhece o site, eca-capacita.com.br, tá bom? Também tem o meu e-mail aí, tem o meu telefone. O professor Deonério já está desde 2003 realizando essas palestras, conferências, também capacitação de conselheiros tutelares, conselheiros dos direitos. A partir de 2013 para cá, também estou realizando as capacitações em alguns tópicos para conselheiros do CMAS e também para as famílias cadastradas no CRAS e no CREAS. São palestras motivacionais, as quais visam empoderar essas pessoas atendidas nesses ambientes. Correto? Então já me conhecem. Algumas das capacitações que eu realizo, tanto a de conselheiros tutelares quanto com o CMDCA, também sobre o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. E nós estamos na época de falar sobre o fundo, correto? Mês de setembro até dezembro é quando nós podemos captar os 6% de doação ou destinação, melhor dizendo, dos contribuintes que são pessoas físicas e também o 1% das pessoas jurídicas. Temos até dezembro somente. Alguns municípios estão tendo alguma situação para resolver diante da Lei 13.109. Então não tem problema, também temos a capacitação aqui sobre os paradigmas trazidos sobre a Lei 109 não, 13.019, tá bom? Me perdoem. Sobre os paradigmas trazidos pela Lei 13.019, falaremos sobre o chamamento público e suas fases. Também em alguns municípios nós trabalhamos com a 8666, Lei de Licitações. Por isso, trabalhamos também a questão do termo de referência, como fazer, o que deixar claro para as entidades que vão apresentar projetos. E aqui estão o meu site, ou os meus sites, eca-capacita.com.br, eca-capacita.com.br/videocapacita, a página no Facebook, eca.capacita, e no YouTube, o que eu peço que vocês vão lá, se inscrevam no canal. Eu estou realmente visualizando pelo menos umas 10 mil pessoas no canal, mas para isso eu preciso alcançar as primeiras 1000. Então, estou caminhando, construindo as primeiras 1000 pessoas no canal. Para isso, já me falaram os bons consultores que eu preciso colocar mais vídeos, ou seja, aquela ideia que eu tenho de não gravar o que os outros expoentes já falam, talvez eu tenha que rever esse conceito, justamente para que eu tenha também, mesmo falando das mesmas coisas que eles, no meu canal do YouTube, o que diz respeito, tá bom? Aos temas. Então vá lá no YouTube, eca-capacita, Prof. Deonério, e você encontra as matérias. Bom, o Daniel Pérez menciona a questão de, durante um atendimento, uma criança ou, mais provavelmente, um adolescente agride o conselho tutelar. Agride fisicamente. Nós sabemos que existem alguns adolescentes que têm realmente uma postura e uma compostura física avantajada, graças a Deus, pessoas que de alguma forma têm em sua biologia um bom desenvolvimento. E diante de alguns conselheiros, eles realmente se sobrepõem ou se sobressaem.
E o que fazer? O Daniel coloca na sua exposição que nós devemos ter claro esse primeiro artigo aqui do ECA, proteção integral de crianças e adolescentes. Então, todo o nosso trabalho e toda a nossa visão é para este procedimento, proteger integralmente as crianças e adolescentes que por acaso venham procurar o conselho ou venham dar algum esclarecimento aos conselheiros, tá? Nós existimos, eu costumo dizer isso nas capacitações, graças a esse artigo 4º que vocês estão vendo aí. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Nós existimos para dar cumprimento, nós existimos para elaborar políticas públicas que atendam a este preceito do artigo 4º. O artigo 4º também tem seu parágrafo único, ao qual nós não trouxemos aqui agora. Correto? No artigo 5º, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Veja, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de violência, crueldade e opressão por parte de ninguém. E aí a gente já começa a antever tudo isso que foi dito lá e que nós estamos agora colaborando, ou seja, estou somando ao vídeo que o Daniel Pérez já gravou, já está visto aí por milhares de pessoas no Brasil e eu agora estou dando a minha contribuição também. Ele pediu a contribuição de mais algumas pessoas e cada um vai se manifestando quando pode e como pode. Então, no artigo 98 do ECA, nós dizemos lá, ou o ECA expôs para nós, as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados por omissão da sociedade ou Estado, pela falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável e em razão de sua própria conduta, forem ameaçados ou violados em razão da própria conduta da criança ou da própria conduta do adolescente. E isso precisa ficar claro. No artigo 103 do Estatuto, nós temos lá o que é ato infracional. Toda a conduta descrita como crime ou contravenção penal, que está qualificada, escrita, explícita no Código Penal. Tá bom? Também algumas infrações no Código Civil. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas que esta lei, o ECA, coloca. Então, não é que eles não vão sofrer nada ou que eles não vão responder de alguma forma. Todos irão responder perante a lei. Cada um de acordo com o seu desenvolvimento e maturidade. Isso precisa ficar claro. Quanto maior o desenvolvimento e maior a maturidade da pessoa humana, maiores são as consequências pelas quais ele responde pelos seus atos. Ok. Artigo 105. Ao ato infracional praticado por criança, corresponderão as medidas previstas no artigo 101. E é bom que fique claro que o artigo 105 não limita os incisos do artigo 101 que precisam ser aplicados. Vamos ver, então, o artigo 101 um pouco.
Então aqui está, artigo 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, aquele que nós acabamos de ler, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. E aqui nós já vamos destacar que uma das autoridades competentes para aplicar o 101 até um certo limite é o Conselho Tutelar, ou os seus representantes, que são os conselheiros, correto? Dentro do seu colegiado, eles compõem o Conselho Tutelar. Então tá lá, encaminhamento aos pais ou responsáveis, mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporários, isso é aplicação das medidas, tá, que eles fazem. Ok. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. E aqui já está um pouco mais expandido, porque o termo ensino fundamental, ele foi incorporado aí por ensino básico. E o ensino básico, ele é mais abrangente do que apenas e tão somente o ensino fundamental, tá bom? Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime de hospitalar ou ambulatorial. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. E acolhimento institucional, com suas devidas nuances, as quais eu não vou entrar aqui hoje em questão. A única coisa que nós queremos mostrar é que no artigo 105 diz de aplicar o 101 inteiro. Então nós temos ainda o inciso 8º, que é a inclusão em programa de acolhimento familiar, e o inciso 9º, que é a colocação em família substituta. Essas duas últimas estão em cores diferentes, porque não são atribuições da autoridade que é o Conselho Tutelar. Correto? Inclusive, o inciso 7, há aí uma mescla de entendimentos, aos quais serão trabalhados em outras ocasiões. Ok, voltamos então. No artigo 136, são atribuições do Conselho Tutelar atender crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, esse que a gente acabou de ler, do inciso 1 ao inciso 7, que é apenas e tão somente a competência para o Conselho Tutelar. Também, atender e aconselhar aos pais, aplica a medida também do artigo 129, não vamos mostrar aqui agora, promover a execução das suas decisões. E nós temos lá no inciso 4 desse artigo 136 o seguinte: encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. Então, uma das contribuições que nós estamos fazendo é esse raciocínio sobre este inciso, se for para utilizá-lo no que diz respeito à agressão sofrida pelo conselheiro tutelar por um adolescente na sede do conselho ou mesmo durante a visita do conselho. E aqui nós vamos pausar um pouquinho, e eu vou expandir minha fisionomia aqui na tela, apenas para que nós possamos pensar um pouquinho. Veja, qualquer criança ou adolescente que agride um adulto, e principalmente um adulto que se apresenta como uma autoridade e que está ali para defender os seus direitos, se ele agride, é porque se sentiu ameaçado. Veja, é natural da psique humana, tanto crianças ou adolescentes, se defenderem do meio agressor onde eles estão. Então, talvez, eles já foram agredidos demais, muita coisa já aconteceu na vida para que eles, de repente, estejam diante de outra pessoa, aos quais eles temem alguma agressão. Então, todas as coisas têm que ser ditas e feitas e realizadas com bom trato, para que eles não se sintam maltratados, para que eles não se sintam novamente sem ser ouvidos,
para que eles não se sintam rebaixados, diminuídos. Afinal de contas, os conselheiros tutelares e os conselheiros dos direitos, quando estão diante de uma criança ou adolescente, sabem que estão diante de alguém que merece proteção integral, de alguém que está à mercê da sociedade de alguma forma e que precisa de olhares que possam encaminhá-los. Agora, existem pessoas de índole violenta, tanto faz ser criança, adolescente, meninos ou meninas, existem. Mas lembre-se, eles estiveram no meio que os repreendeu e às vezes abusou da sua pessoa, física e psicologicamente, até os agrediu violentamente, de forma que eles foram crescendo ariscos. Então, se o conselheiro chegar também impositivamente, querendo ditar normas, querendo impor condições, não agindo com bom trato, pelo contrário, reconhecendo naquela pessoa diante de si, criança e adolescente, uma pessoa que merece ser repreendida, e isso vai gerar inconformidade. Isso vai gerar mais reação desse adolescente ou dessa criança. É necessário criar todo um ambiente de proteção. Mesmo que você, conselheiro tutelar ou conselheiro dos direitos, tenha na sua vida particular suas crenças e seus conceitos ou pré-conceitos. Mesmo que os tenha, se hoje você está conselheiro, então é necessário agir de acordo com a função que você exerce hoje. Se amanhã ou depois você achar que é incompatível com seus ideais, com seus princípios ou com as suas crenças limitantes, esse tipo de atuação que protege alguém que xinga ou que pratica alguma coisa indevida e que é a criança e adolescente que merece o seu respeito, merece a sua atenção e merece o seu acolhimento fraterno, então você não vai poder ou não vai conseguir estabelecer idoneidade moral na sua conduta perante a sociedade. Ok? Mas vamos continuar com o fato. Sabemos que devemos agir com bom trato, porque se chegarmos com algum tipo de imposição ou agindo ostensivamente, iremos receber agressões de volta. Ou pelo menos tentativas de defesa, que seria o mecanismo de defesa psicológico dessa criança ou desse adolescente. Mas vamos lá, esse vídeo está ficando longo, mas como eu gosto de fundamentar as coisas, então é assim que é por enquanto, tá bom? Retornemos então ao nosso assunto. Aqui está o artigo 136 e em seguida nós temos aqui o artigo 173. Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do disposto nos outros artigos do ECA, e vocês podem baixar o ECA gratuitamente no meu site. É o ECA atualizado. É o ECA que tem também as legislações correlatas citadas no ECA. Tá bom? E depois, até o final do ano, se Deus quiser, me falaram aí, talvez o mês que vem, em outubro, nós vamos ter de volta, tá, o livro com as leis correlatas, aquelas que dão sentido ao ECA, leis também que modificaram o ECA e que às vezes têm complementos que não estão no ECA e que você, conselheiro tutelar, precisa saber. Então, a partir de mês que vem, se Deus quiser, o mais tardar até novembro, nós vamos estar com este livro no mercado para aquisição daqueles que se sentirem interessados e também daqueles que fazem parte do sistema de garantia. Inclusive, eu pedi para que quem quisesse mandasse e-mail para mim, para que quando o livro fosse lançado, pelo menos recebesse um aviso. E você pode lançar ou enviar um comunicado por e-mail naqueles e-mails que eu anunciei aqui para você. Correto? Bom,
Aqui nós já vemos que a autoridade policial vai ter que ser acionada. Afinal de contas, se houve uma agressão e essa agressão é um crime, então é óbvio que deve ser acionada a autoridade policial. Agora, ocorre que esse crime foi contra também a um funcionário público no exercício de sua função. E isso tudo nós vamos ver mais à frente, um pouquinho mais aqui, fundamentando, tá? Mas saiba disso. O conselheiro tutelar exerce uma função pública relevante. Ele se iguala ao funcionário público no exercício das suas funções. Ele é comissionado pelo povo e exerce esse cargo de comissão ou em comissão justamente para defender direitos humanos de crianças e adolescentes. E por aí vai, então, a autoridade policial deve ser acionada de alguma forma, correto? Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial, ou seja, o delegado, encaminhará imediatamente ao representante do Ministério Público cópia do auto de apreensão. Então veja, o que é que eu estou aqui trazendo ao nosso raciocínio? Lá no 136, inciso 4, nós temos aqueles crimes contra os direitos estabelecidos no ECA às crianças e adolescentes. Agora aqui nós temos um ato infracional que foi praticado contra um defensor dos direitos. Talvez não caiba da melhor maneira na nossa fundamentação, na hora de escrever o arrazoado, na hora que o colegiado for expor os motivos e as suas testemunhas e fazer todo aquele relatório circunstanciado, e é relatório circunstanciado porque Conselho Tutelar não faz relatório técnico, correto? E mesmo no caso dessa eminente infração, realmente não cabe um relatório técnico, tem que ser um relatório circunstanciado e com as testemunhas necessárias, correto? Se afastada, artigo 177, se afastada a hipótese de flagrante, houver indícios de participação do adolescente na prática de ato infracional, a autoridade policial encaminhará ao representante do Ministério Público relatório das investigações. Então veja, se o adolescente for pego lá em flagrante, devido ao tempo, de repente foi logo ali que aconteceu o caso, o conselho tutelar ou o conselheiro agredido já acionou a polícia já autuou, então encaminhará imediatamente ao representante público cópia da apreensão ou boletim de ocorrência. Se afastada a hipótese de flagrante houver indício de participação, então a autoridade policial vai fazer a sua investigação e vai encaminhar ao Ministério Público o relatório da investigação e demais documentos, constando lá também as testemunhas, quem viu, quem ouviu, o que foi dito, de que forma foram as abordagens. Por isso que o conselheiro tutelar tem que agir com bom trato, entendeu? Para que todas as evidências mostrem que ele estava no cumprimento fiel de suas atribuições. Bom, artigo 227 do ECA. Os crimes definidos nesta lei são de ação pública incondicionada. Geralmente são os crimes que são contra crianças e adolescentes, ou seja, que vão de encontro àquilo que foi estabelecido no ECA. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista nesta lei, detenção de 6 meses a 2 anos. Então, se dependendo do que o conselheiro estava falando e quais as medidas que ele estava aplicando e explicando quais as medidas que ele estava aplicando àquela criança ou adolescente e aos seus pais. E explicando o porquê, os motivos, explicando também como iria transcorrer o atendimento lá no serviço aos quais eles estavam sendo encaminhados. E, de repente, eles foram agredidos ali, podendo estar enquadrado no 236 também do ECA. Ou no 249, como vemos aí, descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar, decorrente de tutela ou guarda, ou determinação da autoridade judiciária ou do conselho tutelar. Então, quando o conselho tutelar determinou aquela medida
por achar que os profissionais da rede iriam encontrar jeito de atender e, de repente, mudar a prática de ação daquela criança ou adolescente. Então, neste momento, eles então estarão infringindo, se não cumprirem, o artigo 249 do Estatuto. E aí, nós temos algumas situações, nós falamos lá no 103 que o ato infracional é toda conduta estipulada como crime no Código Penal, ou Código de Processo Penal, Código Civil em algumas situações, tá bom? As infrações. Mas está lá no Código Penal, que é o Decreto-Lei 2.848. No artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Detenção de 3 meses a 1 ano. Uau! Então veja só em que incorre a falta ou o crime que incorre aquela pessoa diante do conselheiro. Mas que talvez ela não tenha ciência disso. Primeiro porque ela não sabia que o conselho estava lá para lhe proteger. Ela não sabia, talvez, que o conselho estava lá para garantir os seus direitos diante de situações que ela mesma se colocou ou que ela foi exposta e que lhe ameaçavam os direitos ou que violavam os seus direitos. E por não saber disso e talvez até por se sentir ameaçada, reagiu de uma forma podendo estar inserida nesse artigo 129 do Código Penal. Porém, respondendo com medidas que o juiz irá aplicar, tá bom? E eu já chego na questão das medidas também. Aqui tem uma questão de diminuição de pena. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena. Então, por isso que tem que estar muito bem fundamentada e muito bem esclarecido para o juiz de que ou aquele adolescente ou aquela criança não reagiu por causa da minha ação. Não foi minha ação intimidatória, não foi minha ação policialesca, não foi minha ação ostensiva. Porque conselheiro tutelar, conselheiros dos direitos, nós do sistema de garantia, não agimos perante criança e adolescente ostensivamente, policialescamente. Nós agimos com zelo e com bom trato, no que diz respeito à total garantia dos direitos dessa criança e do adolescente, visando o seu bom desenvolvimento e sua proteção integral, como dizem os artigos 1 até o artigo 6º do ECA. Correto? Então precisa ficar muito bem explicado, conselheiro. Ameaça. Ameaçar alguém por palavra, ou por escrito, ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal, injusto e grave. Isso é ameaça. Então a pessoa também, às vezes, está ali, e o Daniel até falou, nós estamos numa sociedade onde realmente tem crianças e adolescentes que foram cooptadas pelo crime. Infelizmente, nós precisamos de serviços públicos que sejam cativantes, que sejam estimulantes, que sejam motivacionais o suficiente para apreender a atenção dessa criança, a atenção desse adolescente e tirar-lhe o foco das ações criminosas. E aí, às vezes, o adolescente faz gestos ou ameaças dizendo impropriedades, tá? Ou impropérios para o conselheiro tutelar, xingando e às vezes ameaçando, dizendo que vai pegar, que vai fazer isso e aquilo. Então isso é ameaça. Também às vezes faz gestos de facções, gestos de grupos criminosos, gestos outros que são entendidos na sociedade como sendo partícipe disso. Tá? Então esses adolescentes também vão responder pelo Código Penal, estão praticando um ato infracional e vão responder pelo ECA. Eu falei Código Penal? Não.
vão responder pelo ECA, uma medida que será aplicada pela autoridade judiciária. Mas é necessário que o conselheiro tutelar faça a sua parte. Ele é uma pessoa humana no exercício da função e que vai fazer o seu boletim de ocorrência, tá? Com todas as testemunhas viáveis, para que isso fique caracterizado e que a autoridade policial possa dar os andamentos devidos. Também, algo aqui que é bom que se tenha cuidado. Violência arbitrária. Praticar violência no exercício da função a pretexto de exercê-la. Veja, não perca a cabeça, conselheiro. Porque se você perder a cabeça, você pode também ser enquadrado no código. Você também pode vir a responder. E dependendo do tipo da ação ou descontrole da sua pessoa, talvez a emenda saia pior do que o soneto. Ou seja, você vai responder de forma mais gravosa do que a pessoa que lhe agrediu. Incrível isso, não é? Mas é bom que se tenha cuidado. Nada de responder com violência. Considera-se funcionário público, diz lá o Código Penal, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Então, conselheiro tutelar, você está totalmente equiparado ao funcionário público, principalmente nessas questões dentro do Código Penal, seja para a sua defesa ou para a acusação contra ti. Desacato. Desacatar funcionário público no exercício da sua função em razão dela ou em razão dela. Está lá, detenção de 6 meses a 2 anos. Então nós precisamos saber o que é que está acontecendo. Repito, não é para ficar acionando judicialmente por tudo. Você está aí justamente para resolver conflitos numa área administrativa. Então você não vai ficar judicializando tudo. Mas é óbvio que diante de alguns casos você precisa agir. Porque não agir é deixar os seus amigos, companheiros aí de luta e de serviço e de exercício da função em, sabe assim, risco. Porque se um não tomou atitude, todo mundo ao redor vai achar que os outros também não vão tomar atitude. Não é assim. É necessário que uma atitude seja tomada. Desacatar significa menosprezar a função pública exercida por determinada pessoa, diz aqui o Kleber Masson, tá bom? Neste Direito Penal Esquematizado, 4ª edição. Ok. Então, nós estamos, gente, agora enquadrando as coisas. Vamos agora às medidas aplicadas. Então, se uma criança ou adolescente agrediu o conselho tutelar, a primeira coisa, além de tomar as providências, informar as autoridades e fazer com que as autoridades cumpram o seu papel, vão lá investigar e tudo mais, a outra medida que o conselho pode tomar são as medidas protetivas do artigo 101. Sim! Porque essa criança ou adolescente está fora do contexto social. Agora, é óbvio que nós também devemos discernir muito bem esse fora do contexto social, tá? Porque muitas coisas estão enquadradas na sociedade e estão enquadradas de tal forma que às vezes tiram a liberdade de expressão das pessoas. Então não é este o caso aqui da violência do adolescente ou da criança. Não é esse o caso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que as pessoas têm que pensar muito bem se é isso que está acontecendo em outros tipos de situações. Tá bom? Mas já que a sociedade tem como normas não agredir a outrem, até porque a lei estabelece que isto é crime, nós precisamos deixar isso conhecido na sociedade, principalmente no meio de crianças e adolescentes. Então, onde estão os serviços no seu município onde eu possa encaminhar essa criança, esse adolescente e seu responsável
para que possam ter orientação e apoio sociofamiliar, de tal forma que que tomem conhecimento da legislação, tomem conhecimento dos seus deveres, tomem conhecimento dos seus direitos e possam melhor atuar junto à sociedade brasileira que tem essas regras, onde os brasileiros e os que vivem no Brasil são obrigados a obedecer. Aonde no município eu vou encaminhar esse menino? Ah, mas isso ele cometeu um ato infracional, professor. Se ele cometer um ato infracional, ele vai responder pelas medidas socioeducativas. Pode ser. Mas isso são outras situações. E quem vai aplicar essa medida, quem vai estabelecê-la, depois de julgado o fato, é o juiz de direito na vara da infância e da adolescência. Ele é quem vai aplicar. Nós não. Nós temos a instância administrativa. Então, você não vai ficar esperando o juiz aplicar uma medida socioeducativa ou protetiva para ele. Você vai agir dentro dos limites onde você pode. E se eles não aderirem? E se eles não quiserem? Nem a criança, nem o adolescente, nem seu responsável. E se eles não quiserem? Então, de novo, incorre lá no artigo 249 do Estatuto. Foi deliberado algo, foi exigido que se cumprisse para o bem, ou para o interesse, ou no interesse maior do desenvolvimento sadio daquela criança ou daquele adolescente, para que não infrijam as leis brasileiras, para que também não infrijam as normas da sociedade. Ou seja, mesmo a sociedade chamada a atendê-los com absoluta prioridade, também precisa ter deles o conhecimento do que é se comportar ou é se colocar, tendo garantido seus direitos de expressão, porém com os limites da não violência. Ok, Conselho Tutelar tem que aplicar a medida protetiva. As medidas protetivas, no caso aqui, serão as medidas do inciso 1 ao 6. Temos que encontrar ali. Então, nós vamos estudar o artigo 101 para saber aonde encaminhar e quais os serviços existentes no município. E se não existirem os serviços no município, aí sim é que é feio. Porque nos municípios onde não existe os serviços, também não existe garantia nem defesa dos direitos. Não existe. Bom, agora chegou diante da autoridade judicial ou judiciária. O que vai acontecer? O juiz pode aplicar uma medida protetiva. E pode ser que ele aplique a mesma medida que você, conselheiro tutelar, já havia discernido que seria melhor para aquela criança ou aquele adolescente. Para recompor a sua conduta, melhorar o seu jeito de ser. Também pode ser que o juiz aplique uma medida socioeducativa, e não tem problema nenhum. O juiz, quando aplicar a medida socioeducativa, ela virá e irá atender o adolescente, podendo aí os técnicos que irão acompanhar essa medida socioeducativa estabelecerem lá como atenuante de qual foi o comportamento, de que forma o adolescente já está se comportando, depois de ter observado, acompanhado e ter sido atendido nas medidas protetivas aplicadas anteriormente. O que o juiz depois vai ver de bom grado e vai logo, se Deus quiser, extinguir a medida socioeducativa que ele mesmo impôs, de repente até trocando por uma medida protetiva no meio do caminho, ou até mesmo logo no início, em que se observou no atendimento socioeducativo que o adolescente já estava redimido, ou a caminhos de redenção, de um melhor entendimento de seu contexto no planeta Terra, no Brasil, na sociedade em que ele vive. Então é isso.
Essa contribuição saiu longa. Não sei se era isso que o Daniel esperava, mas é o jeito que eu estou contribuindo. Acredito que deva ser feito tudo lá pela autoridade policial e que o Conselho Tutelar vai aplicar as medidas protetivas. Não vejo no 136 medidas aplicáveis à criança e adolescente que lhe causou dano. Vejo sim, no inciso 4, medidas aplicáveis a qualquer pessoa ou autoridade que infringir ou que agir contra o que foi estabelecido no ECA para a proteção integral das crianças e adolescentes. Mas isso é algo que nós todos estamos aprendendo. Eu me coloco como um aluno diante da escola da vida, naquilo em que eu compartilho e naquilo que eu absorvo de entendimento do ser humano e das questões legais nas quais estamos envolvidos. Que Deus nos ajude a ter boa compreensão, mente aberta, que Deus nos ajude a fortalecer o nosso entendimento através da leitura, do debate e da exposição pacífica de ideias. Fiquem na paz. Até mais. Sucesso à atuação de cada um. Não deixem de curtir, não deixem de assinar a página aqui do YouTube, também deixar seus comentários lá no Facebook, porque logo depois vai ser editado lá no Facebook, e também de ver esse mesmo vídeo junto com o Daniel, com o Daniel lançou, lá no meu site, tá bom? O eca-capacita.com.br/videocapacita. Lá tem vários expoentes, basta vocês ir clicando lá e assistindo o Edson Seda, o Murilo de Giacomo, Maduca Lopes, Lauro Trindade, e assim vai, tá bom? O Luciano Bettiati, o Daniel Pérez mesmo, e outros expoentes nacionais que estão lá para o nosso regozijo e para o nosso estudo, tá bom? Fiquem com Deus, até mais. Vamos em frente.